Olá! Hoje a gente vai mergulhar num texto assim fundamental da psicanálise, uma teoria sobre o pensar do Wilfred Bion. A ideia é tentar desvendar como Bion viu o desenvolvimento da nossa capacidade de pensar. E olha, ele já começa meio que virando a mesa, sabe? Não é o pensar que cria os pensamentos. Parece até contraintuitivo, né? Exatamente. Bian argumenta que o aparelho para pensar ele se desenvolve justamente para conseguir lidar com pensamentos, ou talvez protopensamentos, que de alguma forma já existem. Que interessante E isso. ele via isso, é importante dizer, não como pura filosofia, mas com aplicação clínica direta. Ele até faz uma analogia, né? Sim, com a matemática. Isso, como a matemática aplicada se relaciona com a pura. É um guia para entender o processo, mas não para sair carimbando o diagnóstico, entende? Entendi. Então, tá, vamos tentar desembrulhar isso. Como o Bion acha que o pensar realmente começa? Qual é a faísca inicial? Então, essa inversão que você mencionou é chave. Bion parte da ideia de que já temos, desde o início, certas expectativas inatas. Ele chama de pré-concepções. Pensa no bebê, né? Ele espera algo como o seio. É quase um pensamento vazio esperando ser preenchido. Uma forma kantiana, talvez. Ah, como um molde esperando a argila. Exato. Quando essa expectativa encontra a realidade, o seio, de fato, aí surge uma concepção. Isso está ligado à satisfação, ao encontro. Ok, pré-concepção encontra realização e vira concepção, mas e o pensamento mesmo? O pensar sobre as coisas? Aí é que tá. Para Bion, o pensamento propriamente dito, ele nasce de um lugar bem diferente, não da satisfação. Hum, e é aqui que a coisa fica realmente interessante. Não vem do encontro bom, mas do oposto, da falta. Precisamente, o pensamento como conceito surge quando a pré-concepção encontra a frustração. O bebê espera o seio, mas o que ele encontra é a ausência, o não seio. É o jeito de lidar com essa experiência de falta que vai, digamos, impulsionar o desenvolvimento do pensar. Uau! E a chave para isso acontecer de um jeito saudável, digamos, é a tolerância à frustração. Entendi. Quer dizer, a capacidade de suportar essa frustração, essa ausência, é que permite que ela vire uma ideia. Um pensamento sobre o seio que não está ali, em vez de só, sei lá, desespero puro. Exatamente isso. Se existe tolerância, essa experiência do não seio pode ser processada, transformada num pensamento. E aí a mente começa a desenvolver um aparelho para pensar. É a base do princípio da realidade. E se não tem essa tolerância? Se a frustração é demais para suportar? Bem, se a frustração é intolerável, a saída psíquica não é pensar sobre ela. É se livrar dela o mais rápido possível. O não seio vira um objeto mau, algo a ser expulso da mente. Geralmente isso acontece via uma hipertrofia da identificação projetiva. A pessoa joga para fora. Isso. E aí, o desenvolvimento do pensar mesmo, ele falha. A busca não é por modificar a frustração internamente, mas por evacuá-la, fugir dela. Certo. E qual seria o mecanismo que faz essa mágica? Quando a tolerância existe, como a experiência bruta vira algo pensável? É aí que entra a famosa função alfa? Sim, exatamente. A função alfa é um dos conceitos mais impactantes de Bion, eu diria. É como ele chama essa capacidade psíquica fundamental, de pegar as impressões sensoriais e emocionais brutas, que ele chama de elementos beta, e transformá-las em elementos alfa. E esses elementos alfa são? São os elementos que a gente pode usar para sonhar, para pensar conscientemente, para lembrar, para diferenciar o que é consciente e inconsciente. É o que torna a experiência, de certa forma, digerível para a mente. Sem função alfa, a gente fica inundado pelo beta, pelo bruto. E como essa função se desenvolve? Não nascemos com ela prontinha, imagino eu. Não mesmo. Bion conecta isso de forma muito direta à reveria materna. A capacidade da mãe de sonhar acordada sobre o bebê? É mais que isso. É a capacidade da mãe, ou do cuidador principal, né, de receber aquelas angústias, aqueles medos, aquelas sensações indigestas que o bebê projeta nela. Conter isso dentro dela, tentar dar um sentido, talvez nomear e devolver para o bebê de uma forma mais palatável, mais tolerável. Ah, entendi. A mãe que acolhe o choro de medo entende. Ele está assustado e acalma, transmitindo segurança. Exato. Essa interação é o protótipo. É fundamental para o bebê começar a internalizar essa capacidade de processamento, de desenvolver a sua própria função alfa.
Faz todo sentido. E quando essa capacidade de tolerar a frustração e desenvolver a função alfa falha mais? Mais gravemente, você falou da evacuação, mas tem outras consequências. Sim, uma consequência bem drástica é o que Bion descreveu como onisciência patológica. Diante da incapacidade de tolerar a frustração, o não saber, o ter que aprender com a experiência que sempre envolve limites, faltas, a personalidade pode se defender criando uma espécie de certeza onipotente. Eu sei tudo que substitui o processo de descobrir de fato. E qual o problema disso? O problema é que isso impede a distinção entre o que é verdadeiro e o que é falso na experiência emocional. Gera uma espécie de moralidade psicótica, onde tudo é preto no branco, certo ou errado absoluto, muitas vezes com fortes tons persecutórios. Não há espaço para dúvida, para ambiguidade. Entendi. Bem pesado isso. E como a comunicação entra nessa história toda? Começa com aquela identificação projetiva que você mencionou antes. Sim, Bion vê a comunicação começando aí. Com essa identificação projetiva que ele chama de realista. O bebê coloca seus sentimentos, suas necessidades, na mãe para que ela entenda e responda. É uma comunicação pré-verbal, mas muito potente. E quando funciona bem? Quando funciona, isso vai evoluindo para formas mais complexas, né? A linguagem verbal, a capacidade de compartilhar símbolos, o que ele chama de senso comum, essa base compartilhada de significados que permite a vida em sociedade. E um aspecto crucial da comunicação mais madura, ligado ao pensamento, é permitir a correlação emocional. Correlação emocional, o que seria isso? É a capacidade de juntar experiências emocionais diferentes, até contraditórias, sobre o mesmo objeto. Tipo, conseguir sentir amor e ódio pela mesma pessoa e ainda assim reconhecê-la como uma só, inteira e complexa. Bion compara isso à nossa visão sensorial do mundo externo. A gente junta diferentes perspectivas de um objeto para ter a noção dele como um todo. A correlação emocional seria o equivalente no mundo interno para perceber a verdade da experiência. Muito interessante essa analogia. Ok, vamos trazer tudo isso para a clínica psicanalítica, então. Como esse modelo todo orienta o trabalho do analista na prática? Olha, ele oferece uma ferramenta muito poderosa para a escuta, sabe? Para escutar o que não é dito diretamente. O analista pode observar, por exemplo, dificuldades em sonhar ou em usar metáforas, como possíveis sinais de falhas na função alfa, ou a maneira como o paciente lida com a ausência do analista, com os limites do setting. Tudo isso informa sobre a tolerância à frustração. E a postura do analista? A própria postura do analista precisa, de certa forma, funcionar como um continente. Exercer algo parecido com a reverie materna, receber as projeções do paciente, especialmente as mais difíceis, as mais brutas, os elementos beta, e tentar metabolizá-las internamente para talvez devolver algo que ajude o paciente a desenvolver a capacidade de pensar sobre suas experiências, em vez de só evacuá-las, como a gente falou. Entender se o paciente trata os pensamentos como algo para refletir ou como um objeto perigoso a ser exposto. Exato. Isso muda completamente a abordagem e os desafios da comunicação na análise, especialmente com pacientes mais regredidos ou psicóticos, onde essa evacuação é predominante. Certo. Bom, recapitulando rapidamente, então, exploramos essa teoria fascinante de Bion sobre como pensar não cria, mas emerge para lidar com pensamentos pré-existentes, e a importância crucial da tolerância à frustração nesse processo e o papel vital da função alfa e da reverie materna para transformar a experiência bruta em algo pensável. Uma visão bem complexa, mas muito rica, né? Sem dúvida. E talvez fique uma reflexão para quem nos ouve. Se a nossa capacidade fundamental de pensar, de simbolizar e até de apreender o que seria a verdade emocional depende tanto dessas bases relacionais lá do início e dessa capacidade de tolerar a frustração, como será que as experiências que a gente tem ou deixa de ter ao longo da vida continuam a esculpir ou talvez a restringir essa nossa habilidade de lidar com a complexidade e às vezes a dor do nosso próprio mundo interno? Fica aí a pergunta.